Deus, vamos convidar os nossos irmãos e aproveitar que estamos em pé, a abrir as suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. E vamos fazer aqui menção apenas do versículo 25. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 25. Amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu convido a igreja a tomar o seu assento. Então vamos meditar, irmãos, nessa mensagem que Deus colocou para nós analisarmos a respeito dessa passagem, especialmente nesta frase, porque ele diz assim: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Amém? Quando nós falamos, irmãos, em algumas Bíblias hoje já está mudando essa palavra de testamento para pacto. Não é? Essa palavra de testamento, ele dá um sentido mais de pacto, não é? De aliança. E quando em algumas versões diz assim: este cálice é o novo pacto no meu sangue. E quando estava lendo a respeito disso, eu comecei a falar a respeito, comecei a imaginar, ou pelo menos meditar a respeito do que é pacto. O que é um pacto? O que é uma aliança? Não é? O que é se colocar diante do Senhor ou ouvir da parte do Senhor que Ele tem um pacto? Observe o que é que Ele está dizendo. Ele está dizendo que quando nós comemos esse pão, nós estamos em uma aliança com Ele, que nós temos uma aliança, e essa aliança é com o nosso Deus. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, e pacto hoje é algo muito simples para algumas pessoas. As pessoas não têm muito alianças. As alianças hoje são quebradas com muita facilidade. Hoje isso tem sido banalizado. Mas como Deus vê a aliança? Como Deus vê essa aliança que nós temos com Ele? Como é que Ele olha para isso? Não é? Porque nós estamos vivendo um momento, irmãos, onde as coisas estão muito simples. As pessoas olham para o Evangelho de uma maneira muito simples, de uma maneira muito banalizada a respeito do que é uma aliança com Deus. Porém, vamos ver como Deus vê uma aliança, irmãos. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 24, diz que Jesus é o mediador de um povo, de um novo pacto. E ao seu sangue dá a expressão que fala melhor do que Abel. Ou seja, Jesus é esta aliança que se colocou diante de nós pelas nossas vidas. Quando nós lemos a palavra de Deus em Deuteronômio, nós vemos outra coisa que Deus zela pela aliança, não é? Se você olhar em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, ele diz assim: saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda pacto, ou que guarda aliança, e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Aleluia. Você parou para observar isso? Ele guarda aliança até 1000 gerações. Amém, Jesus. Glória Hoje à tarde eu estava pensando a respeito disso. Será que o nosso Deus, ele esquece do que ele nos promete? Será que ele não se empenha em cumprir as coisas que ele nos promete? Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que ele guarda uma aliança até 1000 gerações. Escute o que é isso. Hoje eu estava pensando, eu estava meditando, não é? Minha mãe hoje tem 70, eu sou a segunda geração, não é? Os meus filhos já são a terceira geração dela. Então, quando as pessoas falam de geração, geralmente as pessoas querem imaginar uma geração no sentido de 70 anos, alguns dizem 80, outros dizem 50. Mas vamos tentar imaginar a respeito disso. Se a minha mãe hoje tem 60, eu tenho 44,
Meus filhos hoje, pelo menos esse aqui tem 12. Não é? Então a gente começa a analisar mais ou menos uma geração de 30 anos. Para ficar mais fácil da gente analisar, né? Na mesma geração, pelo menos, tem pai, filho e netos, e às vezes até bisnetos. Então vamos imaginar mais ou menos 30 anos, uma geração. Ele está dizendo, eu tenho pacto até 1000 gerações. O que isso significa? Pelo menos 30.000 anos, não é? Se a terra toda, pelo menos segundo a Bíblia, né? Segundo os relatos bíblicos, só tem 6.000 anos, então o pacto de Deus é para sempre. Aleluia. E quando ele diz isso aqui em Deuteronômio capítulo 7, ele não só está falando, irmãos, por falar que ele tem aliança. Você lendo o livro dos Salmos, no Salmo 105, no verso 8, ele diz que ele não só fala, mas ele lembra-se perpetuamente do pacto da palavra que ordenou por 1000 gerações. Ou seja, tudo que Deus promete, tudo que ele fala, ele não somente se compromete em cumprir, mas ele lembra da promessa que ele tem para conosco. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então, aliança para Deus é algo muito importante. Aliança para Deus é algo muito importante. Aleluia, Jesus. Requer muito de nós, porque quando ele faz uma aliança, ele está dizendo assim, eu vou cumprir a minha parte, e você? Não é? Ele está esperando da mesma forma que nós tenhamos em nosso coração de cumprir a nossa aliança. Não é verdade? Hoje nós estamos vendo, irmãos, que tem muito menos disso, mas antigamente se falava as coisas, e quando se falava, aquela palavra valia. Não é verdade? Eu me lembro na época da minha infância, eu já falei isso aqui algumas vezes, quando na minha infância, meu pai dizia, vai lá na venda, na bodega, lá no comérciozinho, né? E dizia, vai lá, compra isso, 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 e eu ia lá e comprava, e quando terminava eu dizia assim, olha, põe na conta do meu pai. Quem é o seu pai? Meu pai é tal. Então ele anotava lá o nome, e aí quando era no final do mês, meu pai passava lá e pagava. Não é verdade? Era assim antigamente, as palavras tinham valor. Havia peso na palavra. Por falta de muitas palavras, porque palavra também é pacto, não é? Você vê que quando você vai diante de um juiz, você coloca a sua mão sobre uma Bíblia e faz um juramento. A palavra tem que ter peso. Ela deve ter peso. E a palavra de Deus nos mostra que Deus zela por esta aliança. Para começar, ele diz, é melhor que não se prometa do que prometer e não cumprir. Ou seja, ele está dizendo claramente que a promessa, a palavra para ele tem muito valor. Então, quando nós chegamos diante do Senhor nessa noite e lemos essa palavra dizendo assim, semelhantemente também depois de Cear tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança, é o novo pacto que eu tenho juntamente com você. Fazer isso todas as vezes que comerdes ou beberdes em memória de mim. Você pode dar um glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Ele está falando claramente aos nossos corações, irmãos. Ele está dizendo, eu sou um Deus de aliança. Você se lembre que quando no matrimônio, ao contrair matrimônio, as pessoas fazem juramentos. E aqueles juramentos são sagrados. Para os homens precisa de um documento, de um papel. Mas para Deus isso é sagrado. Deus leva em consideração as palavras. Para Deus ele coloca diante dele as palavras. Você pode dar um glória a Deus nessa noite. Aliança era algo tão sério, irmãos, que se você abrir a sua Bíblia no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 13, e versículo 5, diz assim, porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu a Davi soberania sobre Israel e os seus filhos por uma aliança de sal. Algumas versões diz aliança de sal. Outras dizem aliança perpétua. Não é? Em algumas outras, eles já estão traduzindo por perpétua. O que é aliança de sal? Aliança de sal, irmãos, era que quando uma pessoa ia fazer um negócio naquela época, e era algo muito importante, ele levava consigo uma sacolinha de sal.
E quando fechava todo o negócio, que havia pagamento e tudo, então ele derramava o sal sobre a mesa, e o outro também derramava o sal sobre o outro sal, e eles estavam dizendo, agora não tem mais como separar, porque não tem como separar sal, né? Então eles jogavam assim, colocavam, e então a Bíblia traduz essa parte de segundo livro das Crônicas, dizendo assim, Deus tem uma aliança com Davi, mas não é uma aliança qualquer, é uma aliança de sal, ou seja, é uma aliança que não se pode desfazer. Aleluia, glória a Deus. É uma aliança que para Deus ele colocou da parte dele e espera da mesma forma que se coloque do outro lado. Aleluia. O nosso Deus é um Deus, irmãos, de aliança. É um Deus que quando promete, ele fala. A palavra de Deus fala lá no livro de Números, ele diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você pode dar glória a Deus? Amém, glória a Deus. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, eu não vou me arrepender do que eu falo. Eu não vou parar de fazer e tentar e cumprir aquelas palavras que eu te dei para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ou seja, a Deus, todas essas coisas é muito importante. E para nós, será que nós estamos levando hoje essa palavra com tanta seriedade? Será que nós estamos vivendo esse momento de seriedade na nossa vida espiritual? Será que o pacto que nós temos com Deus é um pacto que diz assim, Senhor, eu vou te servir, eu quero preparar a minha vida, eu quero viver o teu evangelho para a glória do nome do Senhor Jesus? Porque como nós vimos aqui, irmãos, o nosso Deus é um Deus de aliança. Desde o começo, Deus vem prometendo e o que Ele promete, Ele cumpre. Ainda que o povo falhe, ainda que o homem falhe, Ele faz uma nova aliança e naquela aliança Ele continua sendo fiel. O homem que vem sempre falhando com as suas alianças. E quando nós chegamos hoje diante da ceia do Senhor, Ele está dizendo, este pão, esse vinho, esse suco de uva que nós vamos tomar, representando o sangue de Jesus Cristo, Ele está dizendo, isto é uma aliança que eu tenho com a igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Isso aqui não é para todos. Isso é para aquele que realmente quer viver uma aliança com Cristo. Por isso que nós sempre orientamos a igreja, tome posição, batize, tenha o batismo nas águas, busque um compromisso com a igreja para entrar em comunhão e dizendo assim, eu tenho compromisso com o Senhor. Quando nós vamos batizar uma pessoa, nós sempre perguntamos a ele se ele crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Nós depois perguntamos a ele se ele vai zelar por essa promessa, por esse pacto, por essa aliança. E então quando a pessoa diz sim, eu confirmo, então mediante aquela confissão, nós batizamos a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo, essa aí nasceu de novo, tem uma aliança com Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador é importante. Tê-lo como meu Salvador, como aquele que me salvou, é muito importante. Mas eu preciso tê-lo, não somente como meu Salvador, mas também como meu Senhor. Amém? Porque aquele Salvador é aquele que fez, que ganhou a nossa alma e pronto, e acabou, e nós não fazemos mais nada por ele. Mas quando nós dizemos assim, ele também é o meu Senhor, é ele que manda na minha vida, é ele que cuida de mim, é ele que guarda, é ele que põe o pão na minha mesa, é ele que tem cuidado da minha casa para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Então Deus está sempre procurando conosco, irmãos, uma aliança. Qual aliança que você tem hoje com Deus? Qual aliança que você hoje tem honrado diante de Deus e tem dito assim, Senhor, eu preciso mudar essa situação. Eu não posso continuar vivendo da maneira que eu estou. Eu não posso viver desagradando o Senhor e não ter a minha aliança com Ele, porque uma coisa é certa, Ele continua do outro lado, esperando a aliança do homem para a glória do nome do Senhor. Ele diz, eu não mudo. Ainda que o homem falhe, ele continua fiel para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Deus leva as palavras como uma aliança. As palavras para Deus é aliança.
Se você abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 15, no verso 4, Deus nos convida a sermos pessoas confiáveis. Quando você abre lá no verso 4, ele diz: aquele que jura, aquele que embora jure, com dano seu não muda. Ou seja, ele deu a palavra dele, e se ele viu que depois que ele deu a palavra dele vai ter algum dano, vai ter algum prejuízo, mas ele diz, ainda assim, ele não muda. Ele continua segurando a palavra dele. Isso é o que Deus espera do homem para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós falamos aqui logo no começo. Deus diz assim, é melhor que não fale, não prometa, não faça aliança do que fazer aliança e não cumprir. Ou seja, para Deus as palavras têm poder. Para Deus as palavras são alianças, são pactos. Então quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos, Deus, se tu fizer isso por mim, meu Deus, eu vou fazer isso. Pode ter certeza que Deus está esperando que você cumpra a promessa dele. Porque ele está dizendo, eu sou fiel para com a minha palavra. Aleluia. Eu espero que também aqueles que me seguem, aqueles que me têm como Senhor, também estejam procurando da mesma forma ser fiéis em suas palavras. Por isso que Deus nos convida, irmãos, a termos uma vida ilibada, porque a nossa vida, o nosso viver também é aliança com Deus. Amém? Você se lembra que quando Deus chama o povo de Israel, convida o povo de Israel, ele não estava olhando, irmãos, para o homem em si, mas ele estava dizendo, eu vou te dar uma aliança. E ele começa desde os 10 mandamentos a falar para o homem, olha, eu quero isso de você. Isso é uma aliança entre eu e você. É verdade, irmãos, que aquele pacto da antiga aliança não tinha o mesmo valor que tem o novo pacto da nova aliança. Mas ele sempre estava dizendo, olha, eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. Amém? Ele estava dizendo, eu estou fazendo uma aliança contigo. Abraão, sai do meio da tua parentela, porque eu vou te levar para um lugar distante que você não conhece, e eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Deus sabia que Abraão era um homem de pacto. Então quando Deus fala, ele diz, Deus falou, ele vai cumprir. Ele saiu sem nem saber para onde ia, mas ele sabia que Deus iria fazer para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. É verdade, irmãos, que algumas vezes nós duvidamos das coisas de Deus. Sabe por quê? Por causa de nós mesmos. Porque somos falhos nas nossas alianças. Mas aquele que é fiel na sua aliança, ele diz, se eu sou como homem, eu tento honrar a minha palavra, a minha maneira, ele nunca duvida que Deus irá fazer diferente. Ele sabe, irmãos, que quando nós estamos na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, ele sabe, Deus vai nos honrar. Amém? Ele vai colocar, aleluia, da sua parte. Então aquele que tem aliança, aquele que luta para cumprir, ele sabe também que Deus da outro lado vai fazer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus nos ensina, nos mostra como andarmos. Por quê? Porque o cristianismo, irmãos, a aliança é a base, é a fundação do cristianismo. Você pode dizer amém? Ou seja, a palavra de Deus, a promessa de Deus. Se não houvesse as promessas, irmãos, não haveria cristianismo. Jesus olhando para o templo, olha para o templo e diz assim, as pessoas olhando e dizendo, olha a beleza desse templo. Deus disse assim, olha, ele vai ser destruído, não é? Mas olha, em 3 dias será restaurado. É verdade que eles não estavam entendendo o que era que estava acontecendo. Ou seja, mas depois eles entenderam. Quando Jesus morre e 3 dias ressuscita, ele estava dizendo, a base do cristianismo é em pactos, em promessas. Amém? Amém. Ele estava dizendo assim, todas as coisas que eu falei, eu cumpri. Ele disse, olha, eu vou fazer isso, eu vou morrer, vou ressuscitar no 3º dia, eu vou fazer todas essas coisas, todas as coisas ele fez. Amém?
Então quando ele disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu volto, irmãos, é a certeza que nós temos de que o nosso Deus irá voltar para buscar a sua igreja, porque da mesma forma que ele prometeu que iria fazer, ele fez, e ele prometeu que iria voltar, ele vai voltar para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? É a promessa de Deus, pacto. Deus não quebra pactos. Deus não quebra aliança. Deus não quebra a promessa dele. Tudo que ele prometeu até hoje, a palavra de Deus diz lá no livro de Jeremias, ele diz assim que o Senhor zela por cumprir a sua palavra. Se eu não me engano é 1:11. Ele diz assim, ele zela por cumprir a sua palavra. Sabe o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ainda que as coisas não estejam acontecendo, mas eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou cumprir as coisas que eu estou falando, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Glória a Deus, tu és fiel, Jesus, aleluia. Pacto é o fundamento do matrimônio. Sem aliança, isso aqui é somente o símbolo. Isso aqui é somente o símbolo. Aqui tem o nome da minha esposa e aqui tem o meu nome, mas isso é somente um símbolo. Ele tem um símbolo de eternidade, começa e nunca termina, né? Um círculo e nunca termina, tem um símbolo de eternidade, tem, mas isso é só um símbolo. O que vale mesmo é a palavra que nós damos e a maneira como que nós nos comportamos para manter esta aliança ligada, porque a palavra de Deus nos diz que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. A nossa palavra, a nossa maneira de viver é o que mantém o fundamento do matrimônio para a glória do nome do Senhor Jesus. Qual a aliança que você tem com o seu cônjuge? É uma aliança de briga, de confusões, ou é uma aliança, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus? É uma aliança onde nós esperamos e dizemos assim, não, eu primeiro fiz uma aliança com meu Deus, e com Ele eu tenho uma aliança de que eu vou te honrar, e vou cuidar da sua vida, e vou te servir até o último dia da minha vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é aliança, aleluia. E a aliança de Deus, irmãos, ela não é assim. A aliança de Deus é na palavra dele. O que ele fala, ele cumpre. O que ele tem falado, ele tem cumprido para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus mostra misericórdia com quem tem pacto. Nós falamos disso aqui, mas lá em Neemias, no capítulo 1, versículo 5, ele também fala isso. E diz o Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usa de misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ou seja, Deus está dizendo, eu tenho um pacto com quem tem pacto comigo, com quem ouve os meus mandamentos, com quem ouve as minhas palavras. E quando ele fala aqui dos mandamentos, ele não está falando dos 10 mandamentos, ele está falando do ensinamento dele para a nossa vida. Você pode dizer amém? Amém. Ele está dizendo assim, quando você guarda esta aliança, ele diz, eu tenho um pacto com você. Quando você ouve essa aliança, ele diz, eu tenho um pacto com você. Quando você busca fazer as coisas que tem na palavra do Senhor, ele diz, eu tenho um pacto com você, para a glória do nome do Senhor. Então você não está só. Quando você está no seu trabalho, Deus está com você. Ele diz, eu tenho uma aliança com quem guarda essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Quando você entra, eu entro com você. Quando você sai, eu saio com você. Quando você está dirigindo, eu estou te guardando. Eu tenho uma aliança com quem tem aliança comigo. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Glória a Deus. Deus procurou Abraão, irmãos, porque Abraão era um homem de aliança. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 18, ele diz assim, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, versículo 19, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus disse assim, olha, eu tenho um compromisso com Abraão,
porque eu já estou vendo a presciência de Deus. Deus está dizendo, eu vejo, eu conheço, eu vejo que ele guarda os mandamentos. E não somente ele guarda, mas ele vai ensinar também os filhos dele a guardar os mandamentos. Então Deus disse assim, eu tenho uma aliança com esse homem. Eu vou fazer uma aliança com ele para abençoar todas as nações da terra. Olha que coisa linda. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse, porque esse homem tem aliança. Porque ele tem aliança comigo, porque ele tem esse compromisso comigo. Então ele começa a dizer, então através dele, através da aliança que ele tem comigo, aleluia, eu abençoarei todas as nações da terra. Olha aqui para mim, por favor. Glória a Deus. Aleluia, Deus está falando o seguinte, quando você faz uma aliança com o Senhor, ele vai abençoar a tua casa. Ele vai abençoar outras pessoas através da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele está dizendo, se tu tem aliança comigo e guarda os meus mandamentos, eu abençoarei todas as nações da terra. Ele falou em Abraão, e na tua casa, na tua vida, na tua família, Deus abençoará para a glória do nome do Senhor Jesus. Faça uma aliança com o Senhor. Busque voltar para a primeira aliança que você tem. Olha o compromisso que você tem com o Senhor, que Ele está guardando do outro lado, e não muda para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo, eu estou aqui, e eu abençoarei outras nações por você. Os teus filhos serão abençoados. Amém. Aleluia. Os teus negócios serão abençoados. Aleluia. A tua casa será protegida. É a aliança que ele tem para com o homem, de guardar, aleluia, a tua casa, a tua família e a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, assim seja. Quando você diz amém, você está dizendo, assim seja. Eu quero esse pacto com Deus. Eu quero essa aliança com Ele. Eu quero mostrar para Ele, quero aprender dEle, aleluia, que esta é a aliança que eu quero para a minha vida. Eu não quero ser uma pessoa sem alianças. Porque, irmãos, hoje eu estava olhando e estava vendo, irmãos, onde é que Deus coloca as pessoas que não têm aliança. Olha o que diz a palavra de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 30. Se você começar a ler desde o versículo 28, 29, você vai ver uma lista grande de nome de coisas, e ele vai falando de prostituição, vai falando de tantas coisas, mas quando ele chega no versículo 30 e 31 diz, sendo murmuradores, olha a lista, como é feia a lista. Ele diz, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, ou seja, aquela pessoa que fica inventando coisas, mentindo, desobediente a pais, nécios e infiéis nos contratos. Em outra versão está dizendo, infiéis em seus pactos. E aí ele continua, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aqueles que aprovam essa atitude. Ou seja, Deus coloca em meio de tantas pessoas que vivem em pecado, detratores, murmuradores, desobedientes, soberbos, adúlteros, ele diz, e também aqueles que não têm tratado, são infiéis nas suas alianças. Ele diz, é aí onde Deus coloca essas pessoas. Observe como isso é forte. Observe que para Deus, uma pessoa que não cumpre as suas alianças é colocado junto daqueles que não têm, conhecem a Deus, mas não estão olhando para as coisas de Deus, não estão temendo a Deus. Ele diz, esses são entregues à morte. São pessoas que não têm aliança, não têm pacto. Os que não têm pacto estão dentro dessas pessoas, irmãos. Estão fora da vida. Estão fora da vontade de Deus. Estão fora da vontade que Deus quer para as suas vidas. Então Deus está dizendo, eu estou conclamando e chamando a igreja de novo para voltar a ter aliança. A verdadeiramente dizer, este é o meu Deus, e como eu tenho compromisso com Ele, o meu compromisso com Ele é sério. Quando nós fazemos um compromisso com alguma pessoa, irmão, nós não queremos errar no nosso compromisso. Quando nós dizemos, olha, vou fazer isso, e principalmente se a pessoa for importante,
Quando a pessoa é importante, a gente faz de tudo para manter o horário, para fazer as coisas direitinho, mas com o nosso Deus, muitas vezes, não temos aliança, não temos compromissos, não temos a busca que verdadeiramente nós deveríamos ter pelo nosso Senhor, a conhecer a vontade dEle, e é por isso que muitos têm fracassado nas suas vidas. Muitos têm fracassado no seu conhecimento espiritual, na sua vida espiritual. Por quê? Porque estão como detratores, estão como infiéis nos seus contratos. Não tem compromisso com Deus. E aquele que não tem compromisso com Deus, nós encontramos aqui, não é? Está numa lista negra, não é? Está numa lista, como se dissesse assim, esses aqui estão abandonados, porque não tem compromissos. Por isso que Deus está convidando a igreja a, quando comer deste pão e beber deste vinho, esteja dizendo: eu tenho compromisso com meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero me manter na presença dEle. Ainda, como falou Jó, ainda que Ele me mate, não tem problema. Todavia nele eu esperarei. Aleluia. Aleluia. Como Abacuque lá no capítulo 3, ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, ele estava dizendo: ainda que falte a comida, ainda que eu passe necessidade, ainda que não tenha nada, eu vou continuar confiando no meu Deus. E é nessas pessoas que Deus está esperando nessa noite. Aleluia. Pessoas que tenham compromissos com eles. Pessoas que cumprem o que falam, que esperam, que não mentem, que vivem na presença do Senhor Jesus Cristo. É com essas pessoas que Deus está contando para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus disse: eu tenho uma aliança com você. Aleluia. Eu tenho uma aliança com você. Eu estou esperando que você, aleluia, também do outro lado esteja pensando e dizendo: eu quero esse compromisso com meu Deus. Eu não posso continuar vivendo dessa forma, porque se a base, o fundamento do meu matrimônio é uma aliança, se o fundamento de uma sociedade é uma aliança, se o fundamento da igreja é uma aliança, por que com o Senhor nós fracassamos nas nossas alianças? Precisamos parar um pouco e dizer assim: eu preciso voltar a obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Obedecer é pacto, irmãos. Obedecer é aliança. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Você sabe o que significa isso? Ele está dizendo: é melhor obedecer do que ir lá na igreja, pagar sua rezinha lá de todos os domingos e voltar para casa. Ele disse: é melhor obedecer do que você simplesmente ficar pagando os teus sacrifícios e não ter compromisso comigo. Ou seja, obedecer ao Senhor é uma aliança que nós temos com Ele. Nós assumimos a obedecê-lo como nosso Deus. Isaías capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus diz: se quiserdes e ouvirdes, ou seja, obedecerdes, comereis o bem desta terra. Repita comigo: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. É a palavra de Deus que está nos ensinando, irmãos. É a palavra de Deus que está nos convocando a dizer: para um momento eu tenho que obedecer. Eu não preciso questionar, eu não preciso ver se está dando certo, porque muitos estão vendo se dá certo, e o Evangelho não é isso. O Evangelho não é ver se dá certo, o Evangelho é obedecer a palavra do Senhor cegamente. Obedecer a palavra do Senhor cegamente. Não é o pastor, não é a igreja. É obedecer a palavra do Senhor cegamente. Ainda que eu não me entenda, mas eu vou obedecer. Aleluia. E o Senhor vai me mostrar, vai me revelar a sua palavra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo o que, irmãos? Ele é a causa eterna para aquele que obedece a Ele. Aleluia.
Ele é a salvação para aquele que obedece Ele. Ele está dizendo, é aquele que obedece, não é aquele que está em uma religião, que está em uma situação, não. Ele está dizendo, é aquele que obedece. Obedeça a palavra do Senhor e Ele será salvação para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A bênção de Deus, irmãos, é para a aliança de quem obedece. A obediência é uma aliança que não pode ser quebrada. Deuteronômio capítulo 28, verso 1, ele diz as bênçãos, não é? E será que se ouvides a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Quem não quebra a aliança da desobediência, ele diz assim, ele vai te abençoar sobre todas as nações da terra. Ele vai criar uma situação onde você será abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a obediência ao Senhor faz com que ele entre na batalha. Amém? Amém. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando eles estavam para ser jogados na fornalha, o rei tentou fazer ele quebrar a aliança. Para um momentozinho. Ele disse assim, eu vou fazer de tudo para ele quebrar a aliança. Ameaçou pela amizade. Não teve jeito. Não é porque você é meu amigo que eu vou fazer as coisas erradas, não. Tentou fazer pela pressão. Não vou deixar de servir a Deus, não. Tentou aumentar 7 vezes a fornalha. Ele disse, não tem problema. Eu morro, mas eu não quebro a minha aliança que eu tenho com Deus. E quando diz a palavra que jogaram os jovens lá dentro da fornalha, o próprio Deus andava com ele no meio da fornalha, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A aliança faz com que Deus ande com você. Aleluia. Não quer a aliança da obediência. Pais, filhos, olhem aqui para mim, por favor. Se você for filho, se você não for filho, não olhe não. Se você não nasceu, né? Filhos, principalmente os mais novinhos aqui, né? Aliança com Deus, a palavra de Deus diz assim, honre o seu pai e a sua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra. É a bênção de Deus, aqueles que obedecem. Viver debaixo da obediência significa, eu estou guardado por Deus. Obedecer o seu pai e a sua mãe significa, eu estou guardado. Aleluia. Enquanto meu pai e a minha mãe têm aliança, eu estou guardado debaixo dessa bênção para a glória do nome do Senhor. Quando o filho sai, o pai continua abençoado e o filho vai sofrer as consequências. A desobediência é quebra de aliança. Mas aquele que renova os seus pactos diz, não, eu quero viver na obediência ao Senhor. Aleluia, continue para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio 28, verso 2 diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Sabe o que é que ele está dizendo? Você não vai precisar correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás de você. E ela não somente vai correr atrás de você, mas ela vai te alcançar quando você tem obediência na palavra de Deus, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Essa aliança não pode ser quebrada. A obediência não pode ser quebrada. A obediência precisa ser encarada como algo muito importante na vida daquele que quer servir ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero concluir nessa noite. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 16, diz, este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis no seu coração e as escreverei no seu entendimento. Aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo? Os mandamentos não vão ser mais escritos em tábuas. Ele está dizendo, para que o homem continue sendo fiel. Dê uma olhadinha para cá, irmão, por favor. Nós estamos concluindo já. Ele está dizendo, para que o homem seja fiel, eu escreverei no seu coração a palavra. Eu colocarei no seu coração a palavra. Escuta o que é que Deus está falando nessa noite. Pois eu porei as leis no seu coração e escreverei no seu entendimento. Se você obedecer a palavra de Deus,
Deus vai fazer você entender o que Ele está falando hoje. Aleluia. Ele vai fazer com que você entenda que Ele tem aliança com você. Bendito seja. Ele diz semelhantemente também, depois de se tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai voltar. Aleluia. Aleluia, Glória Jesus. a Deus. Deus vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Todas as promessas que Deus falou, Aleluia, Ele Jesus. cumpriu. Tu és fiel. todas as promessas do Antigo Testamento mostrando que iria se realizar no Novo Testamento, Ele cumpriu. Quando Ele chegou, Ele fez com que todas as promessas sobre Ele fossem cumpridas. Todas as palavras que foram escritas a respeito dele foram cumpridas. E quando chega nesse dia que antecedia a morte dele, Ele senta com os seus discípulos e diz assim, semelhantemente também depois de se tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Eu vou beber este cálice aqui mostrando para você que eu tenho uma aliança com você. Aleluia. Ele está dizendo: eu vou tomar este cálice, dizendo: eu vou fazer uma aliança com você. Aleluia. Eu não vou falhar com a minha palavra. Eu estarei com você todos os dias da minha vida. Eu andarei com você todos os dias. Aleluia. Vá tomando esse vinho, vá comendo deste pão, até o dia que eu voltar para buscar a igreja. Aleluia. Ele está dizendo: até que Ele venha. Enquanto o Senhor não voltar, continue comendo do pão, tomando do cálice, dizendo: Senhor, eu quero estar dentro dessa aliança. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Continue orando na presença do Senhor nessa noite. Feche os seus olhos e comece a falar com Ele nessa noite. Aleluia, porque quem tem aliança, irmãos, quem quer aliança com o Senhor, aleluia, Ele disse: eu não posso deixar de participar. Meu Deus. Eu não posso deixar a minha aliança contigo, Pai. Aleluia, eu quero viver contigo. Mas como eu falei aqui, muitos querem que os filhos obedecem, mas não obedecem a Deus. Não funciona. Porque a aliança tem que vir de cima para baixo. A aliança tem que vir de Deus para com os pais, e os pais abençoam os filhos. Então primeiro os pais têm que ter aliança com Deus, para que os filhos sejam abençoados. Homem, mulher que não tem aliança com Deus, os filhos não têm como serem abençoados, a menos que eles procurem por Deus mesmo. Mas quando você tem aliança com Deus, a tua casa é abençoada, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus diz assim: eu vou abençoar aqueles que me obedecem. Eu vou abençoar aqueles que guardam os meus mandamentos, com os mandamentos que nós temos guardado hoje. E quando nós falamos de mandamentos, nós não estamos falando dos 10 mandamentos. Nós estamos falando do que Jesus ensinou para as nossas vidas, que inclui também os 10 mandamentos. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Faça aliança hoje com o Senhor. Busque ao Senhor Jesus Cristo. Se você quebrou a aliança em algum momento, se você falhou, parou em algum momento, então comece hoje a dizer: Senhor, eu quero mudar isso. Eu não posso ficar falhando o tempo todo de dizer: não, eu vou fazer, eu vou cuidar, eu vou tratar das coisas de Deus e depois falhar com a sua promessa. Deus está dizendo: eu tenho aliança com quem tem aliança. Quando tem aliança, eu abençoo a tua geração. Aleluia, eu abençoo os teus. Aleluia, Ele está dizendo assim: olha, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, você estará anunciando a volta do Senhor. Quebramos as nossas alianças por muito pouco, chamamos tantos palavrões, fazemos tantas coisas erradas, somos falhos com as nossas fidelidades e mentimos ainda para tentar dizer que aquilo que nós não fizemos foi certo. E Deus está dizendo: é hora de buscar aliança com o Senhor. A aliança com o Senhor é obedecer. É
é obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo e os que estão pela internet nos assistindo. Se você quebrou alguma aliança com o Senhor, eu quero orar com você para que volte novamente, porque como eu falei, Deus está do lado de cá dizendo: eu estou esperando a aliança com você. Aleluia, glória a Deus. Eu continuo fiel. Um dia eu parei, eu estou te esperando. Por isso que ele diz: volta para o primeiro amor. Volta. Volte a fazer aliança com o Senhor. A dizer: Senhor, agora eu vou cumprir. Me dê forças, eu preciso cumprir as minhas palavras. Eu não posso criar nem viver na minha vida sem a tua presença. Eu quero abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar para que a sua casa seja uma bênção, para que não se quebre as alianças de bênção dentro da sua casa. Deus tem uma palavra para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nesse momento, meu Deus amado, eu quero te pedir, Senhor, sobre as casas aqui, sobre os pais, Pai querido, que não tem aliança contigo, e aqueles que têm, Senhor, renova, reforça. Pai amado, reforça, Senhor, a aliança do matrimônio, e que seja, Senhor, a cada dia uma bênção para a glória do teu santo nome. E assim essas alianças sendo fendidas, Senhor, ou não sendo guardadas debaixo da tua mão, aleluia, os nossos filhos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Os nossos filhos estejam guardados debaixo da aliança que Deus tem para com o matrimônio, que Deus tem para com os seus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai amado, que haja bênção sobre aqueles que são fiéis, meu Deus amado, nos seus dízimos e nas suas ofertas, que não se rompa essa aliança, mas que nós tenhamos, Senhor, aliança para que a nossa vida financeira seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja aliança, meu Deus amado, nos negócios, e as pessoas tenham palavras, aleluia, de aliança e sejam confiáveis para que o teu nome seja glorificado. Que as pessoas tenham aliança com a tua casa, obediência debaixo da tua palavra. Que haja, meu Deus amado, aliança sobre a vida dos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Que eles estejam guardados quando entrarem nas escolas, aleluia, haja aliança deles para contigo, quando estiverem de frente, Senhor, com a ação do inimigo, Pai amado, que eles estejam guardados em nome do Senhor Jesus. Que nós tenhamos aliança, Senhor, quando estamos dentro do nosso quarto, quando estamos de frente para o computador, quando estamos de frente com o dinheiro, Pai, que nós tenhamos aliança contigo em todos os momentos da nossa vida, e os nossos filhos sejam guardados através da aliança que temos contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Amém. Glória a Deus.